Glória a Deus. Aleluias. Paz e a graça do Senhor. Boa noite, irmãos amados. Já estamos ao vivo. Estamos dando início ao nosso culto de adoração ao Senhor. Temos muito que agradecer. Temos recebido boas notícias, né, de que a nossa cidade está começando a criar o seu equilíbrio. Ainda fica aqui uma palavra de admoestação e amor, que é importante termos responsabilidade. É importante nos pouparmos, né, nos protegermos, termos sabedoria, né, não deixar que a nossa ansiedade, que tudo aconteça, venha a atropelar os processos, mas é sim um momento de nós agradecermos, de nós bendizermos ao Senhor, porque temos visto que estamos prosseguindo, né, estamos avançando e que, graças a Deus, nossas famílias estão saudáveis, estão protegidas, estão bem, sem, é claro, subestimar a dor e a tristeza daqueles que têm perdido seus entes queridos, e fica aqui a nossa solidariedade, a nossa palavra em amor. Mas é noite sim de darmos graças, de louvarmos o nome do Senhor, de falarmos para Ele como a nossa semana foi uma semana feliz, porque estivemos seguros, estivemos protegidos, nada nos falta, né? Estamos guardados sob a mão poderosa do Altíssimo. É motivo de nós nos alegrarmos. Ontem eu me alegrei em ver o pastor Marcelo, que veio aqui nos visitar, trouxe provisões, né? Quis nos abençoar. Depois nós recebemos o Eduardo, né? Nos alegramos em ver o Eduardo, nosso diácono amado, e a Josi. Depois, hoje, tive um momento rapidinho, porque a Sandra estava com a Sofia está naquela fase de querer atenção, de andando com as perninhas, assim, a coisa mais linda de Jesus. E eu também me alegrei muito, dava muita saudade de conversar com a minha filha amada, né? Paola está avançando no seu tratamento. Oh, meu Deus, são tantas coisas pelas quais eu quero adorar o Senhor essa noite. Você, como você está? Como está o seu lar? Agradeça ao Senhor. Deixe um pouquinho de lado a dor das perdas e olhe para o quanto você tem recebido do Senhor, porque com graça e misericórdia temos recebido do Senhor, sim. Temos sido favorecidos pelo Senhor. Eu tenho motivos para louvar o Senhor, engrandecer o seu nome e poder dizer que até aqui me ajudou o Senhor. Queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 22, uma visão do sofrimento do Messias, de tudo quanto ele sofreu, de tudo quanto ele padeceu, para que nós hoje tivéssemos vida e vida em abundância. Diz assim o Salmo 22: Deus meu, por que me desamparastes? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém, tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livrastes. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, ó próprio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os beiços e meneiam a cabeça, dizendo:
confiou no Senhor, que o livre, livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que tirastes do... está muito escuro. Do ventre o que me preservastes, estando ainda aos seios da minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuraram, e o meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um caco, e a língua me pega ao paladar, e me pusestes no pó da morte. Pois me rodearam cães, e ajuntamento de malfeitores me cercou. Transpassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles vêm e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Mas tu, Senhor, não te alongaste de mim, força minha. Apressa-te em socorrer-me. Livra minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão. Sim, ouve-me desde das pontas dos unicórnios. Então declararei o teu nome aos meus irmãos. Louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temei ao Senhor, louvai-o. Todos vós, descendentes de Jacó, glorificai-o. E temei, todos vós, descendência de Israel. Porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, ele o ouviu. Meu louvor virá de ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que buscam. Vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as gerações das nações adorarão perante a sua face, porque o reino é do Senhor. Ele domina entre as nações. Todos os grandes da terra comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, como também os que não podem reter a sua vida. Uma semente o servirá, falará do Senhor de geração em geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça, o povo que nascer, porquanto ele os fez. Ô, salmo lindo! Quando Jesus está na cruz, lá no Gólgota, ele menciona esse salmo, quando ele diz: Deus meu, por que me desamparastes? Não há mais voz para continuar citando o salmo, mas nós sabemos que ali há um testemunho. Ele faz menção: olha, lá, quando o salmista mencionou tudo que eu tinha de padecer, se cumprindo agora aqui, porque a minha palavra é fiel e verdadeira e não volta vazia.
Louvem, ó nações, louvem aqueles que ainda se chegarão, louve geração nova, louvem ao Senhor, porque Ele fez todas essas coisas. Ouviu o clamor do opróbrio, se compadeceu dos que estavam em aflição. Glória a Deus, pois dele é o reino. Vamos adorar ao Senhor, bendito é o seu nome. Aleluia, Jesus. Para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, santo. Aleluia, aleluia, Jesus. Santo, santo, santo. Sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 é tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Jesus.
que excede todo entendimento. Aleluia, Jesus. E quando planejo me mostra que é bem melhor o seu plano. Misericórdia me envolve, derramando graça em mim. Eu desconheço outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. O teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha vontade que está sobre mim. Eu desconheço outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Sua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. Quero mais desse amor, quero conhecer-te. Ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos seus braços existe espaço para mim. Para mim. E nada vai ocupar meu lugar em ti. E ninguém pode ocupar teu lugar em mim. Não. E nada vai ocupar teu lugar em ti. Eu desconheço outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Sua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos seus braços existe um espaço para mim. Aleluia, Jesus. Para mim. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu mencionei um salmo no começo do culto. E antes do salmo, eu mencionei também a nossa gratidão e o nosso desejo de louvar a Deus por todas as suas maravilhas. E a palavra dessa noite, inclusive, o tema dela é Deus e pronto. Não, simples assim, Deus é Deus, pronto. E o texto que nós escolhemos foi Isaías 43. E é muito interessante quando ele menciona tudo o que ele fez com Israel e como ele traz de volta a memória de Israel, que tudo aquilo era necessário porque ele estava tratando de Israel. E ele diz que eis que faço nova todas as coisas. Exporei um caminho, um ermo, né? Levarei até vocês. Mesmo que vocês não tenham me invocado, não tenham me honrado, não tenham sido fiéis nas suas ofertas, não tenham sido fiéis no seu compromisso, eu, no entanto, eu serei fiel à minha palavra, eu prometi e eu cumprirei. Quando ele diz, contudo não me invocastes a mim, ó Jacó, mas te cansastes de mim, ó Israel.
Não me trouxestes o gado miúdo dos teus holocaustos, nem honrastes com os teus sacrifícios, não te fiz servir com ofertas, nem te fadiguei com incensos. Não me comprastes por dinheiro cana aromática, nem com gordura dos teus sacrifícios me satisfizestes. Mas me destes trabalho, e com os teus pecados me cansastes com as tuas iniquidades. E eu mesmo sou o que pago as tuas transgressões por amor de mim. E dos teus pecados não me lembro. Então, uma outra razão pela qual eu te proponho que você esteja conosco adorando ao Senhor. Que nesta noite Deus traga à sua memória, que Deus avive dentro de você o quão gracioso Ele é, o quanto Ele tem sido bom para nós, mesmo que nós sejamos rebeldes, muitas vezes venhamos agir como nércios, como loucos, desobedecendo, duvidando, falando besteira, como se diz, né? Que eu gosto de dizer, falando besteira, para não dizer falando heresia, né? Blasfemando ou murmurando. E quando o João Pedro ministrou esse último louvor, que amor é esse, que graça incalculável, eu fiquei pensando, será que tem explicação para tanto amor? Será que nós vamos conseguir ministrar essa noite uma palavra que faça o seu coração, sabe, se derramar no altar, por compreender, como quando Esdras traduziu para o idioma atualizado e fez com que o povo entendesse, porque até o idioma de Israel havia se perdido no cativeiro, e ele começa a ler as escrituras, Israel rasga, né? O povo começa a rasgar suas vestes e a chorar e a pedir perdão. Oxalá que a palavra dessa noite tenha o poder de impactar a sua alma e te fazer lembrar do quão Deus é digno de toda adoração. E antes dele cantar o próximo louvor, eu queria estar orando, até porque o começo do culto foi a leitura de um salmo, que para mim é uma oração, né? Mas agora eu queria orar para que a palavra venha impactar a sua alma, venha confrontar. Semana eu passei a semana toda com essa palavra no meu coração. Não lhe afrontar, porque o Espírito ele não afronta. Pelo contrário, os nossos pecados é que afrontam o Espírito. Mas para confrontar. E existe uma grande diferença entre afronta e confronta. Então, oxalá que esta noite, Senhor, a Tua palavra venha confrontar nossas atitudes. Que a Tua palavra, esta noite, Senhor, venha impactar o nosso ser de tal forma que esse confronto produza em nós frutos de arrependimento, de adoração, de convicção de que há um só Senhor, que o Senhor está no controle de tudo, que o Senhor tudo vê e tudo sabe, e que o Senhor deseja, o que o Senhor anela, que todos sejam salvos, que todos alcancem graça e misericórdia e possam experimentar das Tuas maravilhas, vivendo na graça, no poder e na glória da Tua santa vontade. Que caia por terra todo espírito contrário, que seja desfeita toda cilada de Satanás nas vidas, aonde quer que essa mensagem chegue. Que as pessoas venham com temor e tremor a se render. Hoje é noite de rendição, Pai. E eu profetizo em nome de Jesus que haja salvação, que haja rendição, que haja, Senhor, adoração em espírito e em verdade. Porque o Teu sacrifício não foi em vão, Senhor. Mas ali, quando o teu corpo expirou e o Teu espírito subiu aos céus, porque Tu disseste, Pai, a Ti entrego o meu espírito. Eu creio, Senhor, que tudo pertence a Ti, tudo é Teu, tudo foi criado por Ti, tudo volta para Ti. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que há um só Senhor, há um só Deus e uma só salvação. Para Ti a honra e a glória, e que toda mentira seja agora desfeita, e que todo espírito contrário seja agora humilhado, envergonhado, e desfeita toda obra maligna nos lares, e que haja libertação, que
que haja cura, que haja restauração, que haja conversão, que haja arrependimento, que aqueles que estão afastados voltem correndo para o aprisco do Senhor, que aqueles que ainda não se renderam a Ti proclamem em alta voz em seus lares: assim, um só Senhor, eu reconheço e me rendo ao Teu soberano ser, à Tua soberania e à Tua soberana vontade. Eu peço em nome de Jesus que seja muito mais do que tudo que eu penso e do que eu espero, para que mais uma vez, Senhor, Tu sejas glorificado pelo testemunho da Tua palavra. Amém? Getsemane foi que o meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para levar para a maior das provações. Tanto amor, socorro, Ele carregou a nossa cruz, escravos nas mãos, eu não posso ver naquele momento. Soldados cuspiam em seu rosto. Posso ouvir o clamor da multidão, e Jesus a olhar aquele céu azul pede ao Pai que nos dê o seu perdão. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Eu não tenho como vir de longe, mas eu desejo a paz para os irmãos que estão conosco, os irmãos que vieram, precisaram sair, né? Vai ficar aí o vídeo disponível. Se você sentir de Deus de que essa mensagem é para alguém que você conhece, além de você mesmo,
que você possa compartilhar, que você possa estar anunciando essa palavra a outras pessoas, pois esse é o objetivo, é multiplicar. Como que eu diria assim? Anunciar. Então, fiquem à vontade, compartilhem, convidem outras pessoas para ouvir essa palavra. Ela sempre vai estar aí disponível para vocês, eu não apago. E enfim, eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta em Isaías, mas esse texto todo, ele vai ser mencionado de forma, numa linguagem, como é que eu diria, ilustrativa, tá certo? Porque o objetivo é bater em um tema desse capítulo, mas eu desejo de coração que depois, com calma, você leia todo o capítulo, que você entenda e associe ao salmo que nós também lemos no início, para que essa palavra possa ficar enraizada na sua alma, amém? Porque o nosso desejo é que você entenda que verdadeiramente há um só Senhor e uma só salvação. Sendo assim, mantenha em Isaías 43, e eu vou ler 2 versículos, o 11 e o 13. Ele diz no capítulo 43 de Isaías, versículo 11, aí ele enfatiza, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. No versículo 13, ele volta a enfatizar, eu sou Deus. Também de hoje em diante eu o sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Eu sou Deus e faço todas as coisas, e não há quem possa me impedir de fazer todas as coisas. Aí, fiquei pensando, tudo que ele disse nesse capítulo, né, um capítulo muito forte, e aí eu disse assim, verdadeiramente há um só Deus, isso eu já creio há muito tempo. Eu até achei lindo, um irmão muito amado, ele é pastor da Gileade em Juazeiro, e ele colocou um comentário, né, inclusive eu queria aqui fazer também menção dos pastores, né, e das pastoras que Deus tem levantado. Quero parabenizar, né, o testemunho e a vida de muitos irmãos que eu conheço e que entregaram-se ao Senhor para essa obra maravilhosa, né, que é o Ministério Pastoral. Queria agradecer a Deus pela vida de vocês, né? Hoje comemora-se o Dia do Pastor. Aliás, ontem, é porque depende, né, de país para país. Ontem também eu recebi muito carinhosamente alguns cartões, algumas palavras de carinho no privado, e eu fico muito feliz em ser lembrada, né, em ser amada, em ser cuidada, porque isso também é cuidar, sabe, dar honra e honrar seu pastor, sua pastora, dar uma palavra de vida, de carinho. Isso é amor, sabe, irmãos? É muito bom a gente se sentir amado por quem a gente ama, né? Então aqui o meu carinho, a minha gratidão a Deus por todos os pastores que já ministraram em minha vida, que já cuidaram de mim. E eu lembro que ele disse assim, há mais ou menos 20 anos atrás eu conheci um Senhor, fui apresentada a um Senhor que cura, que liberta, que transforma, que fez cegos enxergarem, que fez aleijados andarem, que fez mortos ressuscitarem. E esse encontro e conhecer essa pessoa foi tão impactante que até hoje eu não consigo mais me separar dessa pessoa. Eu sirvo essa pessoa, eu vivo para essa pessoa. Eu estou aqui falando com as minhas palavras o que ele escreveu porque eu achei muito lindo, muito. E eu, quando era professora de escola secular, eu trabalhei em algumas escolas, eu sempre enfatizava na minha primeira aula porque que eu escolhi ser cristã evangélica, né? Que inclusive essa expressão evangélico foi criada, né? Eu até estava ouvindo uma reportagem que o pastor disse assim, isso aí foi inventado pela revista Veja, né? Que intitulou Os Cristãos de Evangélicos, né? Eu achei interessante o jeito engraçado como ele colocou isso, né?
porque foi uma forma de se enfatizar que nós somos cristãos porque defendemos e vivemos segundo o Evangelho, né, os Evangelhos. Mas enfim, eu sempre gosto de enfatizar, eu gostava de enfatizar para meus alunos por que eu escolhi ser uma cristã evangélica. E eu sempre mencionava para eles que foi porque eu, ao encontrar Jesus no Evangelho, fui impactada de tal forma pelo seu caráter, pela sua beleza, pela sua dignidade, pela sua justiça, pelo seu amor, pela sua humildade, que eu nunca mais consegui me separar dele. Eu me apaixonei e aprendi a amar, e tenho aprendido, porque eu ainda estou em processo de construção, eu ainda estou sendo aperfeiçoada nesse amor, eu estou aprendendo nessa construção a amá-lo cada vez mais. Mas eu nunca questionei a existência de Deus, eu questionava as relações com Deus, eu questionava as religiões, eu questionava a forma das pessoas anunciarem Deus, e eu não tinha empatia por Deus, pelo contrário. Quando eu comecei a crescer, né, a conhecer várias religiões e a forma das pessoas se relacionarem com Deus, eu fui confundindo essa história, e terminou que eu nunca duvidei da existência de Deus, mas eu duvidei, o meu pecado foi duvidar do amor de Deus, duvidar do caráter de Deus, do projeto de Deus para a minha vida. Então, quando eu paro para pensar nas pessoas que se dizem incrédulas ou ateias, né? Porque não existe ateu, só em não acreditar já está acreditando em alguma coisa, né? Mas o grande impasse, quando eu começo a conversar com pessoas que têm um pensamento contrário ao meu, que eu acho interessante, é que chegou-se a uma época em que se não discute mais a existência de Deus. Não se discute a existência de um ser supremo, inteligente. Se discute as relações, e principalmente a relação de Deus com a sua criação. Mudou a forma de conduzir o pensamento das pessoas que estão distantes dessa relação com Deus, né? Dessa afinidade com Deus, dessa intimidade com Deus. E aí, hoje em dia, não é tão comum se discutir a existência do sobrenatural de Deus, mas discute-se essa relação de Deus com os homens. E aí há uma dificuldade em aceitar Deus como Ele é. Essas discussões, esses anúncios distorcidos da verdade, com apêndices, com parênteses, terminou que criou uma dúvida, eu diria maléfica, maligna, sobre Deus. Não mais sobre a existência, mas sobre quem Ele é. E aí, quando eu chego assim batendo o martelo e dizendo Deus é Deus e pronto, é como se eu tivesse perdido totalmente a paciência. Mas não é a minha intenção. Não é a minha intenção aqui bater o martelo e dizer você está errado, eu que estou certa. Não. É uma forma divertida de dizer que por mais que nós questionemos a existência a multiforma do agir de Deus, por mais que as pessoas coloquem em xeque o amor, o tratar de Deus com a sua criação, e aí eu quero enfatizar o homem, a natureza humana, apesar de todas essas coisas, Deus é Deus. E Ele é tão maravilhoso pensar nele como Ele é e como Ele se revela para nós, porque nesse texto que nós lemos, se depois você for ler com calma, eu até mencionei um pedacinho na hora que eu fui orar, ele diz assim, olha, você não me adorou, você não foi fiel comigo no seu sacrifício, né, no se arrepender, porque quando ele fala de sacrifício, ele está falando do ato que o povo ia e buscava em arrependimento o favor de Deus, que a ira de Deus fosse aplacada e que Deus não castigasse. E tem vários exemplos disso no Antigo Testamento, como é que isso era feito. O sacerdote, ele tinha todo aquele ritual para se preparar, para interceder pelos homens. Primeiro tinha que interceder por ele, porque até ele precisava de intercessão.
Então, tem-se muitos exemplos de situações em que o homem, ele buscava sacrificar para se render, para se humilhar, para reconhecer seu pecado e para pedir misericórdia pela sua vida. E aí Deus, ele faz menção que Israel, de alguma forma, negligenciou a importância desse reconhecimento e dessa necessidade de arrependimento dos seus pecados, dos seus erros, e não mais levou sacrifícios à presença de Deus, pelo contrário, foi a sacrificar a outros deuses, a deuses pagãos, e ele começa a enfatizar: mas eu é que sou Deus, e fora de mim não há Salvador, não há salvação. E pensando nisso, sobre ele dizer: olha, sabe uma coisa, eu vou fechar essa questão, eu sou o que sou, e não vou deixar de ser quem sou, porque você deixou de ser quem eu disse que você era nas suas ações. Nas suas ações. Eu sou o que sou e vou continuar sendo quem sou. A tradução correta para aquela frase, quando Moisés diz: e eu vou dizer que quem me mandou, né? Para chegar lá impondo e determinando e ordenando que Faraó liberte os escravos. Quem eu vou dizer que me mandou? E aí Deus diz: diga que o eu sou te enviou. Mas a tradução, vamos dizer assim, o sentido etimológico dessa frase, no original, Deus dizendo: eu serei quem eu sou quem eu serei lá. Eu serei lá quem eu sou. Então o que eu sou será revelado por causa das minhas atitudes lá. Então eu não preciso dizer quem eu sou, porque eu sou quem sou. E o quem eu sou todos saberão a partir de quem eu sou. Parece que eu estou aqui filosofando e eu não quero confundir a sua cabeça. E para isso, eu pensei em trazer 3 pontos desse caráter de Deus e dessa essência da natureza de Deus, de ser quem Ele é e quem Ele é, o que Ele é, para que você acompanhe o pensamento. Então, a primeira coisa que eu queria lhe chamar a atenção, quando ele diz que é o único Salvador e o único Senhor. Eu sou o Senhor e fora de mim não há salvação. Ou eu sou o Senhor, depende da sua tradução, e fora de mim não há Salvador. Eu sou Deus. É esse Senhor, essa palavra Senhor. Ele é o Senhor. Contudo, tendemos a não nos submeter e nos tornamos senhores das nossas próprias inclinações, dos nossos próprios desejos, da nossa própria vida. As pessoas reconhecem a existência de Deus, sabem que Deus é Deus. Agora eu estou falando diretamente, como o texto de Isaías é para Israel, agora eu estou falando diretamente para cristãos. Sabem que Deus é Deus, dizem que Deus é Deus, dizem que Deus é Senhor, mas não reconhecem, porque reconhecer é diferente de conhecer. As pessoas têm uma tendência, por causa da inclinação para o pecado, de tomar nas suas rédeas um senhorio que não é seu. Porém, como é contrário à nossa essência, pois a essência de senhorio é dele, de fato fomos criados à sua imagem e semelhança para refletir seu caráter, sua justiça, sua longanimidade, sua graça, seu amor. Mas nós somos Deus com D minúsculo. É por isso que eu fico tão incomodada quando alguém escreve Deus se referindo ao soberano com D minúsculo. E aí, desde o dia que eu dei uma palavra sobre isso, quando eu estava ensinando sobre a natureza de Deus, eu tomei para mim a decisão de só escrever Deus com todas as letras em maiúsculo, já que não é tão comum diferenciar. Até nos aplicativos de Bíblia, você vai ver Senhor escrito, aliás, Senhor não, desculpa, Ele escrito com E minúsculo. E aí, se você não estiver muito atento e não conhecer bem
você corre o risco de confundir ele com alguém. Há uma necessidade, há um limite, queridos. E esse limite, ele é saudável. Esse limite de colocar Deus no seu lugar e nós no nosso devido lugar é saudável. Porque nos ajuda a nos compreender quanto indivíduos, quanto criaturas, quanto filhos de Deus e servos, à medida que nós compreendemos o quanto Ele é Senhor. Porque Ele é que é o Senhor, não nós. Mas as pessoas têm uma tendência a puxar as rédeas do destino como se pudesse controlar suas vidas. E tomam decisões sem o auxílio ou sem a orientação de Deus, como foi o caso do próprio Adão e da Eva. Eva começou a conversar lá com a serpente, né? E quando a serpente diz para ela, não, ele disse que você morre, mas não morre não. Na verdade você vai ficar aí que nem ele, sabendo tudo sobre bem e mal. Aí ela, vendo que era interessante, vendo que era propício para o entendimento, tomou e comeu e ainda deu a seu marido. E ele também comeu. Porque provavelmente, agora a gente só vai saber disso quando a gente estiver lá na glória, mas há uma compreensão pelo comportamento e também pelas repreensões que Deus vai fazer lá na frente, que ele, tipo assim, olha, ela não morreu então. Ele não argumentou com Deus de que morte Deus se referia quando disse que morreria. E ele, sabendo quem era Deus, porque ele se encontrava com Deus face a face, queridos, todos os dias Deus vinha ao jardim conversar com o homem, e eles argumentavam e conversavam, havia intimidade. Não, ele toma a decisão, ele escolhe tomar as rédeas da sua vida, tomar nas mãos o controle que ele não tem, que ele não tinha, que nós não temos. De fato, somos como crianças mimadas que queremos fazer as coisas do nosso jeito e se dá certo, roubamos o mérito. Se dá errado, culpamos Deus. De fato, é assim que nós nos comportamos na maioria das vezes, infelizmente. Culpamos Deus quando não dá certo. Não oramos, não esperamos. E o que nós conseguimos, por causa dessa contrariedade à nossa natureza original, é meter os pés pelas mãos quando tomamos o senhorio de Deus e atribuímos a nós um senhorio que não é nosso. Daí a idolatria, daí o legalismo, daí leis radicais, cruéis, que nem os próprios fariseus conseguiam cumprir. Moisés deixou, eu não lembro mais, fica até constrangedor eu dizer isso, mas depois eu posso pesquisar e colocar para vocês, mas eu já dei uma aula sobre isso, já preguei sobre isso. Quando Moisés termina o seu ministério, ele deixou um número X de leis. Quando você chega no Novo Testamento e vai olhar o que os fariseus fizeram, eles colocaram como se fosse 10 vezes, 100 vezes mais leis em cima das leis já criadas, e eram todas elas repressoras, opressoras, inclusive contra as mulheres. Contra as mulheres. Os fariseus tinham uma raiva de mulher, não sei porquê. Vieram de mulher. Eles eram tão assim, tão preconceituosos, tão machistas, tão cruéis, que chega ao ponto de não cuidar das suas mães, das viúvas, dos anciões. E são repreendidos por Jesus, inclusive. Mas é uma outra história. Mas há um caos quando nós tentamos atribuir ao homem uma competência que pertence ao Senhor. E eu estou falando de senhorio. Existe até um ditado que diz: quer saber quem é uma pessoa? Dê a ela poder sobre você. Dê poder a ela. Não é assim? A gente vê muito isso na área dos políticos, nós vemos isso, até nas igrejas nós vemos isso, né? Que o irmão é super assíduo, está nas orações, está em todas as atividades da igreja, né? Ali, para o que der e vier, como se diz. Aí, de repente, dizem, né? É uma brincadeira que tem lá seu fundo de verdade. E aí o pastor diz assim:
solícito, trabalhador. Vamos separar para ser diácono. Aí depois que é diácono, agora sou diácono. Aí colocam um grupo para ajudar os diáconos a fazer o trabalho dos diáconos. Eu não entendo isso. O pastor é servo. Sou serva de todos vocês. Em amor ao Senhor, de quem sou serva e prisioneira. Ser diácono é ser servo, é para servir. Somos mordomos, porque há um só Senhor. E somos todos nós servos e mordomos do reino desse Senhor. Abre a sua Bíblia no capítulo 6 de Romanos. Capítulo 6 de Romanos. Diz assim, no versículo 16. Romanos 6, versículo 16. Não sabeis que daquele a quem vos apresentais como servos, para lhes oferecer, sois servos? Desse mesmo a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Vou repetir. Não sabeis que daquele a quem vos apresentais como servos para lhes obedecer, sois servos? Quer seja servo do pecado para a morte, quer seja da obediência para a vida. Há um só Senhor, queridos. E até o diabo é servo. Ele está em desobediência e por isso mesmo já foi condenado. Queridos, estamos encerrando aqui no Instagram, mas eu retorno. Então você é bem-vindo para retornar e continuar conosco, amém? Deus abençoe a todos que estão aqui, que eu estou vendo, que estão acenando aqui, tá certo? Aguardo vocês, retornem conosco, tá bem, amados? É porque realmente o tempo expirou. Ajuda aqui, João Pedro. Pode ser? Coloca só um A ponto e compartilha para retomar. Aleluias. Glória a Deus. Nós que estamos aqui no Facebook, como a live é contínua, né? não tem tempo marcado, tenhamos paciência com os irmãos que estão no Instagram. Mas glória a Deus. Quando você estiver tendo acesso a essa live, você vai perceber que eu estou dando essa pausa por uma necessidade, porque nós também estamos aqui gravando pelo Instagram. Vou retomar o ponto que eu estava enquanto a conexão chega. Ele é o Senhor. Contudo, tendemos a não nos submetermos. E por não nos submetermos, e isso não nos ser natural, na natureza na qual nós fomos criados, né, terminamos criando um problema para nós mesmos, porque nos tornamos refém. Retomamos aqui no Instagram, eu estava só reenfatizando esse primeiro ponto. Nós nos tornamos, nós atropelamos o processo quando assumimos um papel que não é nosso. Troca de papéis atrapalha o desenvolvimento. E aí nós nos tornamos prisioneiros, porque como não é nossa competência, não temos competência. Nós não fomos criados para ser senhor de nós mesmos. Fomos criados por Deus para sermos servos de Deus, mordomos de Deus, adoradores de Deus, tratados inclusive como filhos. E ele diz, não sois como servos, sois como filhos. E eles nos adotam como filhos. Segundo ponto. Deus é Deus, queridos. E há um só Deus. E Ele é soberano. A soberania de Deus nos traz paz. Nos traz paz por quê? Porque temos um Senhor que cuida de nós. Somos selados como propriedades de Deus. Estamos escondidos no centro da vontade de Deus. E se pertencemos a Deus,
Quem poderá nos roubar de Deus? Quem poderá tomar o que está na mão de Deus? Estamos escondidos em Deus, na sua soberania. E Ele sendo Senhor, tudo a Ele sujeitou. Ele é soberano, queridos. Afirmamos que sabemos disso, mas estamos o tempo todo tentando manter nas nossas mãos o controle de tudo. Nós dizemos que Deus é soberano, adoramos, né? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Dizemos que Ele é absoluto e é o único e soberano, que Ele é o régio dominador do universo. Porém, mesmo Ele sendo o Senhor soberano, régio dominador do universo, nós muitas vezes nos comportamos como se fôssemos nós e regêssemos. Brigamos por terra, brigamos por território, e não para proteger, mas para dominar. Brigamos por cargos, não para agregar, mas para sobrepor-se. Brigamos por território, mas a terra em toda a sua plenitude pertence ao Senhor. Deveríamos ter sim o direito de ir e vir, submetendo-se às regras, às leis, porque há necessidade de ordem e decência. Essa não é a questão. A questão é a liberdade de ir e vir. Pois toda a terra e a sua plenitude pertencem ao Senhor, e nós somos filhos do Senhor. Tem até um slogan antigo, não sei nem se ainda tem algum carro que possui, mas teve uma febre aí que se colocava um adesivo no carro assim: sou filho do dono do mundo. Eu posso até não ter nada, mas sou filho do dono do mundo. Eu sei que enfatizava meio assim: sou filho do dono do mundo. Mas o nosso conceito de filhos, querido, de alguma forma, por causa do pecado, foi distorcido. E principalmente em algumas culturas, como no caso a nossa. Há determinadas culturas em que, inclusive eu já mencionei isso uma vez, que eu li sobre isso. Há pouco tempo eu estava lendo um artigo, e há um pensamento oriental que diz que quando um velho morre, é como se tivesse se perdido uma enciclopédia, uma biblioteca inteira tivesse sido queimada quando um ancião morre. Há países em que, inclusive, os anciões, eles são reverenciados, né? São honrados, são respeitados. Quando o mais velho fala, todos se calam. É muito comum em algumas culturas orientais assim. Eu não vou nem longe. Em Israel, o mais velho era sempre o responsável por todos. É o pai de todos ali, aquela família. No caso, o avô, ele tem direito sobre os filhos, sobre os netos, sobre os bisnetos. E quando ele morre, o filho mais velho assume essa responsabilidade. E não é só de controlar, de administrar, né, de ser autoridade, não. É de proteger, de amar, de zelar. Não é à toa que Abraão enfrenta 2 reis para salvar o sobrinho Ló, que tinha sido levado junto com o povo de Sodoma e de Gomorra. 3 reis, né? Não confundindo. Mas enfim, nós não conseguimos, de alguma forma, por nós mesmos, sem a intervenção de Deus, e graças a Deus, glória a Deus, que Ele intervém por amor a nós, controlar, queridos. Nós não controlamos nada. Eu estava ouvindo, eu me inscrevi na página no YouTube do coral Gaia. Não, é Gaiter. E eu sou apaixonada por esses louvores. Aí eu fico exercitando, né? Ouvir em inglês. E hoje eu descobri um louvor novo que eles cantam. Eu até compartilhei com o João Pedro. João Pedro, que louvor lindo e maravilhoso. Eu fui olhar a tradução, que é aquela passagem que Jesus está dormindo na proa do barco. E o título dessa canção é Mestre,
a tempestade está em fúria. É algo assim, mestre, a tempestade é furiosa, está furiosa. E tem um pedacinho dessa canção, né, desse louvor, em que ele vai dizer assim: basta uma palavra tua, uma ordem tua, porque tu és o Senhor, Jesus. Tu tens toda a autoridade, tu és soberano. O mar tem que te obedecer, os ventos têm que te obedecer, os homens, as circunstâncias têm que se submeter à tua soberania, o diabo tem que se submeter à tua soberania. E eu afirmei um pouco atrás que o diabo também é servo, Satanás também é servo. E a rebeldia dele causou sobre ele uma condenação eterna. Ele já está condenado. Inclusive a Bíblia diz isso. Que será manifesto para nós essa condenação. Nós veremos ele ser lançado no abismo. Ele e os seus seguidores. Porque o inferno é para Satanás e seus seguidores. E lá eles serão trancados. E essa é a segunda morte, como está escrito em Apocalipse. Mas nós mesmo, entendendo e crendo e confiando, não reconhecemos que Ele é o soberano e tomamos para nós o controle. Queremos controlar tudo, queremos controlar as pessoas, mudar o jeito delas serem, o jeito delas pensarem. Nós não temos paciência em ensinar, em confrontar, como eu falei anteriormente. E queremos sobrepor e dizer desse jeito. Levar as ovelhas na mordida. Cria um monte de regra e diz: olha, siga. Mas por quê? Por que sim? Por quê? Por que eu estou dizendo? Infelizmente, nós fomos educados como filhos a não respeitar os nossos pais, a confrontar e a afrontar. E querer fazer as coisas do nosso jeito. E eu não vou longe, quando a gente é adolescente, o pessoal até diz que é uma crise existencial. Gente, onde foi que isso começou? Quando passou a não existir mais regras, limites, disciplina. E eu não estou falando de violência, estou falando de limites. Porque é nossa responsabilidade colocar limite e não impor medo. Eu ficava louca quando eu ouvia uma mãe dizendo assim: menino, não vai lá pra fora não que o bicho-papão te pega. O velho do saco. Porque dá trabalho dizer: não, eu não quero que você vá lá pra fora agora, não vá, porque não é seguro. Fique aqui, fique pertinho de mim, aqui você está seguro. Dá trabalho. É mais fácil conduzir pelo medo. Isso não é controle. Isso é uma dominação maligna. Dizer que Deus é castigador, Deus é graça, é justiça. E isso também precisa ser ensinado. Ele é o justo Deus. E julgará segundo as nossas ações, das nossas decisões, as nossas escolhas. É verdade. Mas não quer dizer que ele seja um castigador. Quem está me castigando sou eu que estou me sabotando quando desobedeço, quando afronto uma soberania que está acima de mim. Ah, sim, o judeu usa aquela touca, eu estava querendo lembrar o nome, para não se esquecer. É uma tradição para lembrá-lo de que há algo sobre sua cabeça, há alguém maior do que ele. Havia um determinado rei que, ou era um presidente, agora eu estou em dúvida, que ele, se não me engano é um rei, ele contratou um súdito para ficar o tempo todo aqui atrás dele, quando ele andava no meio do povo, e ele era aclamado e adorado e venerado, e ele, a única função desse súdito, desse servo, era ficar o tempo todo sussurrando no ouvido dele: lembre-se, você é só um homem, lembre-se, você é só um homem, lembre-se, você é só um homem. Porque o homem, como disse Maquiavel, se corrompe com o poder. Porque há um limite para o nosso controle. Nós somos servos. Há um só régio dominador. Abra sua Bíblia agora em Romanos capítulo 7. Paulo continua seu pensamento. E agora, já no capítulo 7, versículo 4, ele vai dizer assim: assim também vós, meus irmãos,
fostes mortos quando a lei, mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, aquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Versículo 5. Pois quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, suscitada pela lei, operavam em nossos membros para darmos frutos de morte. Quando estávamos na carne, quando éramos carnais, quando não nos submetíamos e reconhecíamos a soberania de Deus, o régio dominador. Ou seja, quando nós não nos comportávamos como espirituais, porque é apenas pelo Espírito que podemos discernir as coisas espirituais. Mas quando nos inclinamos para as coisas desse mundo, nos tornamos carnais. E a carne milita contra o Espírito, porque o desejo da carne é se submeter, se sujeitar, se render às suas concupiscências. E a concupiscência da carne são as paixões desenfreadas, que roubam de nós o temor e o discernimento de que nós não temos o controle sobre essas emoções, sobre esses desejos. Daí, quem tem muito sofre de avareza. Quem vive de forma libertinosa não controla seu corpo e se torna refém do sexo. Tiago capítulo 1, versículo 14, enfatiza o que Paulo afirmou em Romanos. Ele vai dizer assim, lá no versículo 14, do capítulo 1 de Tiago: cada um, porém, é tentado quando é atraído e engodado pelas suas próprias concupiscências. Versículo 15: então a concupiscência, havendo concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte, porque o pecado, a transgressão da justiça, do alvo, quando nós erramos o alvo, nós nos afastamos de Deus, e aí as trevas são densas, e nos escondem, e nos cegam. Daí a Bíblia falar que o pecado gera outro pecado, é um abismo que gera outro abismo. Perdemos o controle, que nunca tivemos, na verdade. Porém, Deus é Deus. E sendo Deus, é quem Ele é, sendo quem é santo, irrepreensível, perfeito. Nele não há mal algum. Criou todas as coisas, inclusive a liberdade de escolha e, portanto, a possibilidade da existência do mal. Mas Deus é bom. Afastar-se de Deus propicia a existência do mal, pois o mal nada mais é do que a ausência de Deus. E não há controle para a morte, queridos, pois há um só Senhor, e sem o Senhor não há vida, pois Ele é o Senhor da vida. O Senhor da morte é o pecado, pois tem o poder de lançar no inferno aquela alma. Pois todos que pecaram foram destituídos da glória de Deus e, portanto, condenados à morte. Inclusive, eu acho tremendo quando Paulo ele faz essa reflexão pessoal, também lá no livro de Romanos, na carta de Romanos, e ele falando para a igreja em Roma, ele vai dizer: eu não consigo praticar o bem, quando eu tento, mas eu não consigo, porque eu estou indo tão bem, e de repente eu faço algo que contraria tudo isso que eu prego, pois o mal que eu não quero praticar, eu pratico, e o bem que eu desejo, eu não consigo muitas vezes praticar, e eu vivo essa vida miserável de quedas. Quem me livrará da morte desse corpo que milita contra meu espírito? E aí ele diz: glória a Deus, pois Jesus tem poder para nos salvar. Há um só Deus, um só Senhor e uma só salvação: Jesus, a luz do mundo. Ele tem o controle de tudo. Tem o controle ao ponto de não se deixar influenciar pelas coisas desse mundo, pois veio ao mundo para a redenção do homem, mas não pecou. Em tudo foi tentado, mas não pecou. E às vezes a pessoa diz: ele não pecou porque ele é Deus.
entenda, ele assumiu forma humana, ele sentiu frio, ele sentiu fome, ele sentiu raiva, ele se irou, mas não pecou, porque ele manteve a sua vida sujeita ao seu espírito, que era o mesmo espírito de perfeita comunhão com o Pai, sendo ele Deus, se fez homem e habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, de bondade. Esvaziando-se de si mesmo, não usurpou sendo Deus, ser igual a Deus, mas se fez servo. Ele veio nos dar uma lição de vida, que é prazeroso se submeter e servir a Deus, porque sendo Deus o régio controlador do mundo, sendo Deus justo e sendo Deus bom, essa submissão é prazerosa. Há um conflito sobre submissão porque as pessoas estão se submetendo a outras pessoas. E aí, como não há justiça, não há, temor, não há Deus nessa relação, pelo contrário, é o poder maquiavélico, né, que Maquiavel ensina, que é o poder que corrompe, pois o homem não está pronto para o poder, em algum momento o poder o corrompe. Torna-se um jugo desigual. No nosso país, muitos casais têm problemas, por quê? Porque está desigual. O homem é o provedor, mas muitas vezes é a mulher quem ganha mais do que o homem, porque ela trabalha dobrado e o homem fica em casa, sendo sustentado pela mulher. Ou então os dois trabalham, glória a Deus, aleluia. Ele até ganha mais do que ela, aleluia. Mas quando chega em casa, só ela trabalha. E aí ela se torna serva do seu marido. E há uma contrariedade em dizer que isso é submissão. Porque a submissão é no temor do Senhor. E o senhorio é no temor do Senhor, porque há um só cabeça, Cristo. O homem é o cabeça da mulher. E Cristo é o cabeça do casal, porque é o cabeça do homem. E aí, quando Cristo é o cabeça do homem, ele vai obedecer, vai se submeter. E aí, automaticamente, quem é que não quer, gente? Ter um cuidador, um provedor, um Boaz, como eu gosto de dizer. Quem é que não quer? Só quem não sabe quem é Boaz. Eu estou esperando até hoje um Boaz para cuidar de mim, para ser meu provedor, para ser meu protetor. Por enquanto eu não estou sofrendo dano, porque eu tenho meu pai que cuida de mim. A Bíblia mesmo diz que ele é o Senhor, ele é o marido, ele é o filho, ele é o pai, ele é o amado da nossa alma. Mas eu estou falando sobre a minha perspectiva humana. Ter um marido, queridos, é o bem para a mulher, pois a mulher foi feita para o homem, assim como o homem foi feito para a sua esposa. Mas essa submissão, ela se torna prazerosa. Por quê? Porque ele vai amá-la como Cristo ama a sua igreja. Jesus mesmo diz: mulheres, sejam submissas a seus maridos. E vós, maridos, amai vossas esposas como eu amo a minha igreja. Quem é que não é feliz em ter um marido que ame ao ponto de dar a vida? Só se não tem. Aí não sabe do que eu estou falando mesmo, não. Essa submissão se tornou corrompida por causa da corrupção do coração do homem, que não foi criado, educado para cuidar. Pelo contrário, quer ser cuidado. Eu até falei essa semana para meu filho no café da manhã, num dos nossos encontros na manhã, no café, que a gente tem o nosso momento, eu dizendo para ele, né, que é muito complicada essa relação de afeto, porque não se espera mais no Senhor as relações. As relações, elas são feitas em cima da paixão e não da construção do amor com o Senhor como o centro. O casal se une sob a seguinte ótica: o homem quer ser feliz, aí escolhe essa mulher para fazê-lo feliz. Aí a mulher quer ser feliz, aí escolhe esse homem para fazê-la feliz. Ora, mas se nenhum dos dois é feliz, por isso precisa do outro para ser feliz, como é que vai fazer o outro feliz? Felicidade é um estado de espírito, a alegria é a expressão prática desse estado de espírito. Então, só há fartura de felicidade, só há fartura de alegria na presença do Senhor. Se não há Senhor no casamento, não há um senhorio correto, e automaticamente não há uma submissão conveniente, e aí vira um jugo desigual. Da mesma forma na igreja, onde há um legalismo, o pastor fala e todo mundo arrasta com a cabeça. Parece um monte de robô. Não estou falando para você ser rebelde, desobediente, desrespeitoso. Estou falando de um controle opressor. Prega o medo.
como é a história de um pastor, eu estou online, então eu vou ter bem cautelosa, né? Até porque eu não vi, foi uma pessoa que me contou que o irmão foi lá, ele convidando o irmão para ir trabalhar na igreja dele, dizendo que tinha um lugar para ir lá e blá blá blá, e o irmão, eu vou orar, pastor, eu vou orar. E, pastor, e cadê fulano que eu nunca mais vi? Fulano, eu quebrei uma pata. Como é, pastor? Quebrei uma pata dele, estava muito rebelde, eu fui lá e quebrei uma pata. Gente, quebrou a pata da ovelha de Jesus? É doido. Não se corrige um doente de alma maltratando. A disciplina precisa ser feita em amor. O Eduardo até lembrou o texto bíblico. A repreensão precisa ser feita em amor e em sabedoria de conhecimento. Tem que ter conhecimento para disciplinar, tem que ter conhecimento para corrigir, tem que ter conhecimento para admoestar. E em todas essas circunstâncias tem que ter amor, porque a ovelha é do Senhor e eu sou só mordomo, eu sou serva dele. Eu cuido, mas é dele. E ai de mim, se não cuidar bem. Se não cuidar bem. Por último, já concluindo, Deus é Senhor absoluto. Deus é soberano, está no controle, nada acontece que seja por acaso ou que fuja do olhar de Deus. Deus tem o controle e está no controle de tudo, pois é soberano. E por último, tudo sabe, tudo vê. Quando o Washington voltou do Canadá, ele veio ministrar na nossa congregação, aceitou o nosso convite para um culto de missões. E ele disse uma frase que gravou. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas tem certas pregações que a gente ouve e fica pro resto da vida, né, no coração da gente. Tem certas coisas que marcam, como perfume, como frase, né, como ações. Tem coisas que ficam gravadas na nossa memória, né? Marcam. E na ministração, no meio da ministração, ele disse uma coisa que foi assim impactante. E eu guardei. Guardei o bom tesouro, viu, Washington e Lili? O Washington disse assim: Deus me ensinou que estava no controle e ele não precisava que eu ensinasse nada a ele, pois ele não é aprendiz. Deus não é aprendiz, queridos. Deus não é aprendiz, queridos. Deus não é um menino que não sabe o que faz. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa do que diz. Deus nunca perdeu uma batalha. Deus é infalível. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe o que faz. Aleluia! Deus sabe. Deus sabe o que precisa fazer para te ajudar, para te socorrer, para te salvar, como nós lemos em Isaías. Quando você lê com calma o capítulo todo, você vai ver ele explicando pacientemente o propósito dele, até com o cativeiro. Deus sabe o que faz. Ele revelou ao salmista tudo o que Jesus passaria na cruz. E quando aconteceu, ele foi transpassado, ele foi humilhado, ele foi rejeitado, constrangido, suas vestes foram negociadas, rasgadas e a partida entre eles, e o seu manto, como ele não tinha costura, ele era inteiro, devia ser algo lindíssimo. Ele foi lá e eles foram lá e negociaram no jogo, na jogatina. Tudo foi predito para que quando se cumprisse, eles pudessem crer. E Jesus disse isso várias vezes. Eu estou dizendo isso aqui para vocês, para que quando acontecer, vocês creiam. Eu morrerei, serei lançado na morte, serei levantado, serei transpassado, vou morrer, vou ser sepultado, mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia. E mesmo assim, duvidaram, entristeceram-se e ficaram confusos, perplexos, perdidos. Precisamos entender que Deus, Ele sabe o que está fazendo. Ele não é um aprendiz, Ele não está ensaiando. Ele está regendo, Ele está traçando uma linda história de amor.
inclusive. Deus está escrevendo uma história de amor, na qual nós somos participantes dessa história. Nós estamos lá como seres ativos. Ele é onisciente, tudo sabe, tudo vê. Contudo, nós nos comportamos como loucos, como crianças mimadas, como nécios, tentando reafirmar e afirmar nossas próprias verdades sobre o dia de amanhã, sobre o dia de ontem, sobre o agora. Nós queremos dar uma explicação para o que nós não precisa de explicação e às vezes queremos até ser advogado de Deus. Não esqueço de uma pregação, o irmão estava indo, eu achando bom, rapaz, na época do rádio. Eu tinha um radinho aí, um som que tinha rádio, eu gostava de ouvir, tinha um determinado pregador. Eu estava sempre lá escutando as ministrações dele. E ele tinha trazido um convidado do programa dele, no pregador lá, falando sobre a ressurreição de Lázaro. Estava indo bem, rapaz. Glória a Deus, aleluia, né? O povo tudo dando glória a Deus, aleluia. E de repente, ele disse, pois é. Aí estava lá, o corpo estava guardado, viu, gente? O corpo estava guardado. Porque já pensou se não tivesse guardado, não tivesse cuidado? Como é que Jesus ia ressuscitar? Aí, oi? Oi? Deu um susto, né? Ele disse, pois é, irmãos, estava guardado para poder Jesus ressuscitar aquele morto. Eu digo, vale, onde é que ficou a parte que ele já cheirava mal? Gente, morto de 4 dias, já cheirava mal. Está registrado na história. Por isso, inclusive, queriam matar Lázaro, porque Jesus já havia feito o milagre da ressurreição com outras pessoas, inclusive mais de uma vez, porém, morto há pouco tempo. Mas Lázaro já era 4 dias. As pessoas, elas têm dificuldade de reconhecer que Deus tem poder, tem controle. Aí Jesus vai dar essa lição para nós. Ele podia ter vindo na mesma hora, ou poderia ter feito como fez com o filho do servo. Ele não precisou nem chegar lá na casa. Ele disse assim, muita fé, você tem muita fé. Pode voltar, pode ir para casa. Sua fé salvou seu servo. E quando ele chegou em casa, percebeu que tinha sido na mesma hora do milagre que ele tinha dito aquilo. Ele não precisava ir realmente até a casa de Marta e Maria. Mas ele escolheu esperar que Lázaro morresse. Tanto é que elas chegam a afirmar, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. De fato, ele poderia ter curado. Em qualquer momento, sem precisar nem estar lá. Mas ele permitiu que assim fosse. E ele diz, já te tenho dito, reafirmo, se tu creres, verás a glória de Deus. E antes ele explica para os seus discípulos, Lázaro dorme, necessário é, porque Deus será glorificado mais essa vez. E eles pensam que ele está dormindo, né? Não entendem que ele está falando que ele está morto. E aí ele diz claramente, ele está morto, eu vou ressuscitar. Muito macho. Oh, glória! Oh, Jesus lindo! Mas nós distorcemos quem é Deus. E por isso também distorcemos a nossa compreensão dessa mente brilhante que sabe o que faz. Porém, assim como é desejo de Deus que todos venham ao pleno conhecimento de quem Ele é, e de que todos sejam salvos, também é necessário que todos reconheçam, para que assim sejam salvos, de que Ele é Senhor, de que Ele é soberano, e de que todas as coisas, absolutamente todas as coisas juntas, as boas, as ruins, as felizes, as infelizes, todas as coisas juntas cooperem para o bem daqueles que amam e são chamados segundo os propósitos de Deus. O homem, ele distorceu isso de tal maneira que ele caiu na cilada da idolatria por causa do seu desejo corrupto, de ter senhorio, controle e conhecimento. Pois o conhecimento
traz o controle que alicerça o senhorio. E o que é que eu estou falando? Estou falando de adivinhações. Estou falando de bruxaria, de feitiçarias, que levam pessoas a ter uma visão daquilo que não é da mente do homem e do ser humano ter. Pois tudo que o homem sabe do que virá a acontecer, sabe pela revelação de Deus e não do seu próprio talento. É Deus quem revela. A palavra profética de presciência, de anúncio das coisas vindouras, é Deus quem revela. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 28. Supomos prever o futuro e acreditamos tanto nisso, que descartamos o que Deus diz para acreditar naquilo que o homem diz. Supomos que somos capazes de saber do futuro sem precisar que seja Deus quem o diz. E deixamos Deus de lado e as suas revelações para buscar no homem. Isso também é idolatria. Saul havia perdido a sua comunhão com Deus. Saul havia pecado e perdido essa comunhão de tal maneira que Deus tirou dele, inclusive, a coroa. E Saul tentou de todas as formas fazer um remendo. Só esqueceu de fazer a coisa certa, que era se arrepender e se humilhar. E esse se humilhar aqui era reconhecer que errou. Reconhecer que falhou. E reconhecer que não é nada sem Deus. Saul não conseguia, na sua arrogância, abandonar o pecado. Você pode até dizer, não, ele se arrependeu. Por que você não? Quem é você para dizer que ele não se arrependeu? Se ele tivesse se arrependido, ele teria se humilhado diante de Deus. E teria aceito entregar a coroa a Davi. Pelo contrário, ele perseguiu para matar Davi com inveja e ciúme de Davi. Porque entendeu que Deus havia rejeitado a ele e exaltado Davi. No capítulo 28 de 1 Samuel, no versículo 7, está escrito assim: Então disse Saul aos seus servos: Buscai-me uma necromante, para que eu vá a ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: Eis que em Endor há uma mulher que é necromante. Então, versículo 8, Saul foi com 2 homens e chegaram à noite à casa daquela mulher. Disse-lhe Saul: Peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faças subir aquele que eu te disser. Versículo 9. A mulher lhe respondeu: Tu bem sabes que Saul fez com que fosse exterminado da terra os necromantes e os adivinhos. Porque então me armas esse laço para a minha vida, para que faça-me morrer. Saul, porém, lhe jurou pelo Senhor, dizendo: Como vive o Senhor, nenhum castigo sobrevirá a ti. A mulher então lhe perguntou: Quem eu deverei fazer subir? Respondeu-lhe Saul a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz e falou a Saul, dizendo... Vendo a mulher, não Samuel, vendo a mulher a Saul e ouvindo que ele desejava ver Samuel, gritou em alta voz e falou, dizendo: Por que me enganastes? Pois tu és Saul. Ao que o rei lhe disse: Não tema. O que é que tu está vendo? Então a mulher respondeu a Saul: Vejo um Deus, com D minúsculo, que no original seria um deusinho, que vem subindo de dentro da terra. Porquanto não destes ouvido à voz do Senhor e não escutastes, e furor da tua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez isso hoje. Ela viu subir um espírito
deu a Saul a descrição desse espírito. Eu estou aqui explicando porque eu não li tudo. E Saul, entendendo pela descrição do que ela falou, que era Samuel, fez um monte de perguntas para aquele espírito. E o espírito disse tudo o que Saul queria ouvir e o que ele não queria ouvir. Era óbvio que Saul ia perder a guerra. Deus não era com Saul. Era óbvio que Saul não voltaria vivo. Saul ia com um exército fraco e sem a graça de Deus. E era óbvio que Saul havia perdido a comunhão com o pai. Então, ela não disse nada que não fosse óbvio. E mesmo assim, o espírito ainda errou para que o diabo fosse envergonhado. Quem nos livrará dessa escravidão de sofismos, de ideias distorcidas, de que temos o controle, de que podemos agir como deuses, que podemos prever o futuro, que podemos determinar coisas ocultas pelo nosso próprio talento? Quem nos livrará? É um embaraço de séculos, queridos. É um embaraço de milênios. Quem nos livrará dessa cilada de poder que corrompe, que muitas vezes a pessoa começa bem e termina mal? Também conversamos sobre isso essa semana, não foi, meu filho? Sobre o caso do Jim Jones, que matou toda uma congregação. Mais de 300 pessoas, se eu não me engano, né, meu filho? Eu não lembro agora, depois eu mostrei para ele na internet. Se envenenaram porque acreditaram que aquela era a forma de serem arrebatados, porque ele manipulou a verdade e levou todos eles à morte. Porque ele queria se suicidar e não queria morrer sozinho. Quem nos livrará de controles malignos que enganam, seduzem, corrompem, oprimem e fazem com que outros também levem outros ao erro, ao engano? Como foi dito essa noite por Paulo no livro de Romanos, a saber, Jesus. Jesus é o único e suficiente Salvador. Volte lá para o livro de Isaías, capítulo 43, onde nós começamos. Eu vou ler só o fechamento desse capítulo para concluir. E eu queria até aproveitar para o João Pedro cantar novamente aquele louvor que nós pedimos para ele cantar sobre o Getsemane. Abra novamente no texto base, né, que nós usamos como ilustração, como referência, que é Isaías 43. A partir do versículo 25, só para nós fecharmos. Eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Procura lembrar-me, entretanto, entremos juntos em juízo. Apresente suas razões para que eu te possa justificar. Teu primeiro pai pecou, teus intérpretes prevaricaram contra mim, pelo que profanei os príncipes dos santuários e entreguei Jacó ao anátema e Israel ao opróbrio. Quem poderá argumentar comigo? Quem? No capítulo 44, que é a continuação desse discurso, ele diz: agora, pois, ouve, ó Jacó, meu servo, ó Israel, a quem eu escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e que te formou desde o ventre, que te guardará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi. Porque derramarei águas sobre o sedento, e correntes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre a tua descendência. E brotarão como erva, como salgueiros, junto a correntes de águas. Este dirá: eu sou o Senhor, aquele que me chamará do nome de Jacó. Aquele outro escreverá na sua própria mão: eu sou o Senhor,
e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro e sou o único, e fora de mim não há Deus. Jesus é o Senhor. Jesus se sacrificou para que nós tivéssemos a oportunidade de ser reconciliados com Ele, nele com o Pai. Como está escrito em Romanos capítulo 5, reconciliados, pois, com Deus em Cristo Jesus, tenhamos paz. Há um só Senhor, um só Deus. Ele é soberano e Ele tem o controle de tudo e sabe exatamente o que está fazendo. Creia, se submeta, se arrependa do seu mal e se volte para Ele enquanto há tempo. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele. Pois o sacrifício que nos traz a paz estava sobre ele. E sobre as suas pisaduras nós fomos curados. A cura para esse mal. A cura para o pecado. A saber, o sangue de Jesus. Vamos louvar, meu filho? Enquanto ele louva com essa canção, pense sobre o que eu falei. Eu tenho um convite para lhe fazer. Getsemane foi que o meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Aleluia, Jesus. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amor o suportou. Ele carregou a nossa você está disposto a se render a esse amor, a se submeter ao senhorio desse amor, a confiar e deixar que Ele trabalhe por ter o controle de tudo e porque você reconhece que Ele tem o controle e que você é totalmente dependente de Deus? Será que você confia que Ele sabe o melhor para você? Eu desafio você essa noite a se render a esse amor, a se render a este senhorio. Se você não tinha o hábito de conversar com Deus sobre as suas escolhas, sobre o que você precisa fazer, sobre o que você precisa decidir, se comprometa esta noite com Deus, em dizer: Senhor, eu quero me comprometer contigo. Eu quero a tua opinião, Senhor. Eu quero o teu conselho para a minha vida, Senhor. Eu quero o que tu queres para mim, Senhor. Você crê? Você confia? Então se submeta. Segunda parte do louvor, João Pedro. Os soldados cuspiam em seu rosto. Aleluia, Jesus. O clamor da multidão.
passo. Jesus, a olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Veja pela fé os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vejo mestre a chorar, E foi por você que ele mostrou tanto amor, tanto amor, tanto amor. Deixa o amor de Deus te curar, deixa o amor de Deus te libertar, deixa o amor de Deus te conduzir ao altar. Entrega tudo no altar, se rende e seja curado, seja liberto, receba entendimento, receba salvação. Aleluia. Eu quero orar com você. Coloque a sua mão no seu coração. Você que entendeu essa mensagem, você que se identificou, coloque a mão no seu coração e diga para o Senhor: Senhor, eu entendi. Eu reconheço que muitas vezes tento tomar o controle da minha vida. Eu reconheço que eu tento fazer as coisas do meu jeito. Eu reconheço, Senhor, que muitas vezes eu quero te ensinar, em vez de aprender contigo. Senhor, eu entendi que eu nem tenho controle, que eu não tenho domínio, que eu não tenho essa sabedoria, esse entendimento, que eu sou servo. Eu reconheço que eu sou servo. Me perdoa, Senhor. Me liberta, me cura e me salva. O desejo do meu coração é que você faça essa oração, que você se entregue, que você confie e que você se submeta para a salvação. Eterno Deus, eis aí a tua igreja. Eis-nos aqui, tua igreja, Senhor. O desejo do meu coração, Pai, é que a tua palavra flua como rios de águas vivas, que emanam de dentro de nós e que produzam vida e abundância. O desejo do meu coração é que haja unidade dos lares, que haja cura, que haja arrependimento, que haja salvação, que haja entendimento, que haja submissão, que as pessoas se rendam e sejam agraciadas por ti. O desejo do meu coração é que os lares sejam abençoados com toda sorte de bênçãos, que haja não apenas bênçãos espirituais, mas materiais também, que o Senhor abençoe os dizimistas da tua casa, que o Senhor abençoe os que são fiéis nas suas ofertas, nos seus dízimos e nas suas entregas. Porque o Senhor não quer só a nossa renda que te pertence e que nós estamos devolvendo. O Senhor quer a nossa vida também. Que as pessoas entreguem também do tempo, do seu tempo para ti. Que as pessoas dediquem a ti atenção. Que haja, Senhor, compromisso com a tua palavra. Que haja, Senhor, salvação e paz nos nossos lares. Esta é a minha oração. E pela fé eu já agradeço, crendo que Jesus será glorificado mais essa vez, e mais outras vezes, e mais outras.
porque é assim que é e sempre será. Amém. Amém. Deus abençoe a igreja. Levanta suas mãozinhas assim para o alto. Se você tem desejo de conversar comigo, me procure no privado. Aqui na página da igreja tem o WhatsApp da igreja, para que você tenha acesso. Eu dificilmente uso o inbox do Facebook. Às vezes eu estou ministrando uma palavra e ele fica né, blim, 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 interrompendo e trava. Então eu evito usar, mas eu atendo a você, ao seu contato pelo WhatsApp. É para esse o objetivo, o WhatsApp da igreja. Então, se você tem interesse em conversar comigo, se você está precisando de uma palavra, de uma orientação pastoral, não se preocupe, eu não usarei de inscrição, você não precisa nem dizer o seu nome se você não quiser, tá certo? Mas eis-me aqui para lhe abençoar, lhe esclarecer, tirar as suas dúvidas. Nós temos um grupo de leitura da Bíblia, já lemos quase todo o Novo Testamento no mês passado para esse, porque é uma leitura dinâmica. Enfim, nós estamos à sua disposição para lhe orientar na palavra, para lhe dar uma palavra de conforto, para orar com você, por você, pois esse é o desejo do nosso coração, que você seja abençoado. Amém? Levantando as suas mãos para o alto, como quem recebe. Que o amor de Deus Pai, que as doces consolações do Espírito de Deus e que a graciosa bênção da companhia do Senhor Jesus preencha todos os espaços da sua alma, lhe conduzam à liberdade do entendimento da salvação e lhes produza paz e comunhão. Deus abençoe. Shalom. Um beijo no coração. Tchau.